A receita é muito simples. Como eu vou fazer amanhã pra mim, pro erro dar só, eu coloco 2 xícaras de farinha de trigo nesse medidor aqui, certo? E peneiro. Quando eu vou receber visita aqui no Cabalate Abate, eu coloco 3 xícaras, no caso 2 mais 1, certo? Todos os outros ingredientes eu faço de acordo com a quantidade de xícaras. Por exemplo, nessa receita vai açúcar, vai azeite, vai fermento e só uma pitadinha de sal. Aí, como são 2 xícaras de farinha de trigo, eu coloco 2 colheres de açúcar, que eu vou mostrar qual é a que eu uso, 2 colheres da mesma quantidade de açúcar de azeite e 10 gramas, digamos assim, de fermento em pó, que é o que faz pão, certo? Daqui a pouco eu mostro também qual é. Aí aqui, como eu vou fazer só pra mim, o erro da Cabalate Abate, eu coloco 2 xícaras. Lembrando, se for pra receber pessoas em casa, eu coloco 3. Aí eu peneiro a farinha de trigo, certo? Farinha de trigo peneirada, eu pego uma colher dessa, não é bem uma colher de sopa, é um pouco maior, né? A colher de sopa é aquela menorzinha, que a gente geralmente toma sopa, mas eu pego uma dessa e coloco 2 dessas de açúcar. Eu uso desse, mas pode ser o cristal também. 2. Eu tiro isso aqui. 10 gramas desse fermento biológico aqui, não é o fermento químico, né? Que químico é aquele branco. Aí eu pego, como essa cumbuquinha tem 5 gramas, aí eu coloco 2. Quando eu vou fazer, lembrando, para mais pessoas, eu coloco 3 xícaras de farinha, 3 dessa e 3 de açúcar. Aí aqui eu gosto de misturar os ingredientes secos antes de colocar os ingredientes molhados. Lembrando que eu tô fazendo para 2 pessoas, então vou usar 2 medidas de azeite daquela mesma colher. 1, 2. Aí aqui, como só vou fazer pra mim e o erro dar, eu costumo colocar meia xícara só de água morna, certo? Mas quando eu vou fazer com as 3 medidas que eu falei aqui, eu coloco 1 xícara. Só que você tem que ir vendo, quando estiver sovando, não colocar ela toda. Você vai sentindo se a massa estiver muito seca. Depois de um tempo, aí você coloca um pouquinho, porque senão você pode acabar deixando a massa molenga demais. E mesmo que eu coloque essa quantidade aqui nesse copinho, eu vou sentindo pra ver se ela chega no ponto. Então, aqui eu vou sovar, mas antes vou colocar um pouco da água. Não coloquei toda, tá vendo? E vou sovar. Depois eu mostro assim que eu sovar. Tá aqui a massa sovada. Ela não tá grudenta, mas tá bem macia, certo? Aí eu ajeito ela assim antes de guardar. Aliás, antes de reservar, né? Pra ela crescer um pouco. Viro e deixo ela assim. Só que antes de terminar a sova, quando eu tava quase no final, eu coloquei uma pitadinha de sal e a água, tá vendo que sobrou? Aí agora o que é que eu faço? Esse recipiente eu cubro com papel filme. Depois que eu cobri ela aqui com papel filme, eu vou colocar um pano de prato aqui em cima ainda e deixar ela descansar dentro do armário ou se não tiver espaço, pode ser dentro do forno. Aí eu deixo ela descansar por 2 horas mais ou menos. E depois tiro pra trançar. Pronto, deu as 2 horas e ó, como tá, até tá meio inchado aqui e a massa cresceu um pouco. Aí a gente abre. Aí ainda eu dou uma soldadinha aqui na massa. Então, peraí, dando ela. Aí, aqui eu parto ela em 2. E cada parte dessa, eu fatio em 6 pedaços. Que aí é onde a gente vai fazer as tranças, né? 6 aqui e 6 aqui. Você vai colocar
uma por uma, assim, 6, certo? Vamos lá. Aí essa, você vai começar com essas duas da ponta. Lembrando que você sempre vai ter essas 4 aqui imaginárias, sempre. E toda vez que, quando a gente for trançar, as 4 que sobrar aqui, que a gente não estiver mexendo, a que tá em cima vai entrar no meio, certo? Você vai ver na prática, vamos lá. A princípio começa assim, essa vai por cima e essa vai por baixo, tá vendo? Aí lembra das 4 que tem que sobrar? Pronto, aí essa vem pro meio das 4, tá vendo? Aí agora se formaram mais 4. Aí agora começa a brincadeira. Tá vendo que tem uma aqui e outra aqui, né? Essa sobe pra cá e essa vai pro meio das 4. No caso aqui, vamos lá. Aqui, meio das 4. Tá vendo? Aí agora, pronto. Aí essa sobe e essa vem pro meio das 4. Aí essa sobe pro meio das 4. Você ficar ajeitando pra elas não colarem uma na outra. Aí, ó, se formaram 4 aqui, sobe, meio das 4. Aí, ó, tem mais 4 aqui. Aí, essa sobe, meio das 4. Sobe. Tá vendo? Sempre sobra 4 aqui. Sobe. Aí, agora temos essas 4. Sobe. A minha ficou um pouco troncha, mas já ajeito. Pronto, aí eu finalizo. E deixo ela. Ajeito as pontas. E é isso. Pronto, trançado pronto. Aí é a hora de colocar as duas lado a lado, com um pequeno espaço, porque elas vão crescer também quando descansarem mais um pouco e também quando assarem, né? E aí eu coloco pra ela descansar mais meia horinha o papel filme e cubro ela e deixo ela em um lugar separado enquanto o forno esquenta pra assá-las. Aí depois de meia hora eu tiro pra assar. Meia hora depois, aqui tá a ralar já um pouco crescida, aí a gente pincela um ovo misturado, né? O ovo e a gema misturado em cima da ralar, no caso das ralotes. E a gente finaliza com gergelim pra dar o toque especial, né? E é isso. Coloco pra assar no fogo a 150 graus até dourar.